nome é Emília, tenho 24 anos, recém-formada. Naquela fase estranha da vida em que tudo parece estar começando, mas nada realmente começou. Eu e o Noah estávamos juntos havia cerca de 1 ano, e em algum momento decidimos que uma viagem de carro pelo país seria exatamente o que precisávamos antes de nos fixarmos em empregos e rotinas adultas. A ideia era diversão, liberdade, motéis baratos, lanches de posto e a estrada aberta. Compramos uma van usada, fizemos uma adaptação simples para acampar na parte traseira e partimos com uma playlist e sem um plano definido. Quando chegamos na região das florestas densas, o tempo virou contra nós e minha paciência também. Estávamos atrasados, encharcados, e tudo cheirava a mofo e suor. Noah, com seu jeito impulsivo, ainda encarava tudo como uma aventura. Eu, por outro lado, já não aguentava mais a direção imprudente dele, as piadas sem graça e a relutância em pedir informações. Confesso que já estava irritada com ele quando a van deslizou para fora da estrada. Estávamos em uma estrada secundária, perto de uma floresta fechada, tentando evitar os pontos mais alagados da rodovia. A tempestade nos perseguia há horas. Chuva torrencial, relâmpagos que iluminavam o céu inteiro, e ventos violentos tentando nos empurrar para fora da pista. Noah insistia em continuar. Dizia que a van aguentava, que sabia o que fazia. Então, numa curva rápida e escorregadia, perdemos o controle. Os pneus patinaram, a van derrapou e deslizou por um barranco lamacento até parar, parcialmente submersa em grama encharcada, com um lado inclinado perigosamente. Graças a Deus não capotamos. Tudo aconteceu tão rápido que mal consegui gritar. Sentei imóvel, o coração martelando no peito, e então me virei para ele reclamando. Eu te disse para desacelerar, Noah. Ele não discutiu. Tivemos sorte de ainda ter sinal de celular naquele lugar isolado. Liguei para o serviço de emergência, passei nossa localização e a melhor descrição que consegui. O corpo de bombeiros da cidade mais próxima já estava em patrulha por causa da tempestade e garantiu que a ajuda estava a caminho. Talvez em 30 minutos, talvez mais. A luz já estava diminuindo, as janelas da van embaçavam com nosso vapor e a tempestade piorava lá fora. A chuva batia com força e ângulo na frente do carro. Os trovões ribombavam entre as árvores. De um lado, a floresta densa e escura. Do outro, uma extensão aberta de pântano. "Você é um idiota", murmurei, me encolhendo no banco do passageiro. Isso deu início a outra briga, com vozes altas e dedos apontados. O confinamento, a adrenalina e a frustração borbulhavam entre nós. Finalmente, Noah disse que ia sair para tomar um ar. "Ótima ideia", respondi. "Vai levar um raio." Quando ele alcançava a maçaneta, um som forte e molhado ecoou, como se algo enorme tivesse batido na traseira da van. Não era galho, nem vento. Tinha peso demais. Noah congelou, mão na porta. "O que foi isso?" Sussurrei. Ele não respondeu, mas ambos ouvimos o próximo som. Algo arranhando a lateral do veículo. Um arrastar lento e deliberado de garras no metal. Noah se virou tentando enxergar pelo retrovisor, mas estava coberto por chuva, lama e embaçado nas bordas. Inclinei o rosto perto do vidro e tentei ver além do borrão. O fim da tarde envolvia tudo numa névoa azulada e cinzenta, e as árvores e o pântano pareciam manchas sobre papel carvão. Um vulto grande e escuro se moveu na penumbra da luz traseira. Inicialmente, só uma silhueta, mas seu movimento lento e pesado congelou minha respiração. Não era humano. Aproximou-se da van e por um instante vimos claramente, alto, ombros largos, coberto por uma pelagem escura e molhada. A cabeça baixa, quase na altura do peito, movendo-se vagarosamente com aspecto canino, mas o restante do corpo estranho. Mesmo naquela visão fugaz, percebi a curva anormal da coluna e o modo como se sustentava em 2 pernas. Ficamos sem falar, apenas olhando, presos no medo até que desapareceu atrás do veículo. "Vamos para trás", disse rápido, já me enfiando entre os bancos. A van não tinha janelas na parte traseira e eu não queria estar na frente quando aquela coisa decidisse investigar. O fundo parecia mais seguro, escondido, protegido pelo metal em vez do vidro. Movemo-nos rápido e silenciosos,
nos agachando entre um colchão e caixas grandes. Noah segurava um pé de cabra que tirou debaixo do banco da frente. Eu mantinha o celular na mão, sem saber a quem ligar. A ajuda estava a caminho, só precisávamos aguentar um pouco mais. Se ficássemos quietos, talvez essa coisa perdesse o interesse e fosse embora. Lá fora, algo se movia, nos rodeava devagar. Passos molhados e pesados no chão encharcado. Não parecia nenhum animal que eu conhecesse. Respirava forte, ofegante, com um resmungo rouco, como se lutasse para não soltar um uivo completo. Ficamos imóveis, mal respirando. De vez em quando, algo roçava a lateral da van com pelos molhados, ou ouvíamos garras arranhando lentamente a lataria, testando, procurando. Quando o arranhado cessava, eu achava que havia partido, mas logo vinha um grunhido baixo e unhas batendo na borda da caixa de roda. Não ia embora. Ainda não. A van tremeu violentamente quando algo bateu com força no lado, amassando a chapa fina com um som de metal rangendo. Por um instante aterrador, o veículo inclinou, um lado subindo do chão como se fosse capotar. Ouvi o quadro ranger sob o peso, o metal estressado e a suspensão se ajustando. Quis gritar, mas mordi a língua, apoiando a mão na parede. Olhei para Noah, seus olhos arregalados, boca aberta, indeciso entre chorar ou desmaiar. A van voltou ao chão e os passos se afastaram. Espiamos cuidadosamente pela frente, evitando fazer barulho. O para-brisa estava embaçado e molhado, dificultando a visão, mas na névoa e no brilho fraco dos instrumentos, uma figura surgiu. Saindo da lateral da van, entrou na luz dos faróis. Por alguns segundos ficou ali, bem à nossa frente. Era horrível. O pelo preto e molhado grudava no corpo, que tinha uma forma perturbadoramente humana em alguns aspectos, porém completamente errada em outros. Membros longos, braços pendendo com garras curvas nas pontas, costas arqueadas, ombros se movendo a cada passo, a cabeça lupina, estreita e inquieta, com orelhas que se mexiam enquanto examinava o para-brisa. Os olhos refletiam a luz, não brilhavam, mas eram atentos, calculistas, curiosos. Ficamos imóveis, corações disparados, tentando nos camuflar nas sombras do fundo da van. Rezei para que a escuridão e a bagunça nos tornassem invisíveis. Não sabia se podia nos ver através do vidro, nem se isso importava. Só queria que ela não nos notasse. De repente, a criatura bateu com fúria na frente da van. O impacto nos fez pular. Toda a estrutura tremeu e o para-brisa estalou com um estrondo, formando uma teia de rachaduras. A chuva distorcia o vidro quebrado, tornando quase impossível enxergar o que havia além. Uma sombra que se movia rápido, outro golpe e outro. Agora, era uma mão com garras batendo no vidro, cada vez com mais força. O som das unhas arranhando era como metal contra vidro. No quarto golpe, o para-brisa cedeu parcialmente. Uma fenda longa rasgou do centro para baixo e uma das mãos furou o vidro com um estalo cortante. A mão se debatendo, o braço preso entre cacos e camadas de segurança, soltou um rosnado furioso, não um uivo, não um ganido, mas um som mais humano, carregado de frustração. A criatura lutava para puxar a mão de volta, claramente presa. Ouvi o raspado de carne e pelo contra o vidro quebrado. Ela urrou, zangada e ferida, até finalmente se soltar com um estalo úmido e o tilintar dos fragmentos caindo. A van balançou quando a criatura recuou, rosnando com uma fúria que me arrepiava a pele. Não tentou atacar de novo imediatamente, apenas andava em frente, respirando pesado como uma locomotiva. Apertei a mão de Noah, que tremia, assim como eu. Sem aviso, a janela do lado do passageiro explodiu para dentro. Me abaixei instintivamente, o coração disparado enquanto cacos de vidro de segurança pulavam entre os bancos dianteiros e pelo chão. O som da chuva aumentou pelo vão aberto, mas foi abafado por outra coisa. Aquela respiração pesada, úmida e irregular, muito próxima. Quase não tivemos tempo para reagir quando algo começou a passar pela moldura irregular da janela quebrada. Uma cabeça enorme, coberta de pelo, empurrou para dentro. Orelhas achatadas, focinho franzido. Os lábios se retraíram, mostrando dentes amarelados e irregulares.
Os olhos brilhavam sob a luz do painel, vasculhando o interior, fixando tudo. Não estava farejando, estava observando. O rosto estava a poucos passos de onde estávamos agachados. Por um instante, só ouvi sua respiração, lenta, gutural, molhada pelo esforço. Ela se virou levemente, tentando entrar mais, mas a moldura pequena e os ombros largos impediram que entrasse por completo. Então, rosna, um som áspero e sufocado, cheio de raiva, e se retira com um grunhido dolorido. Ouvimos seus passos cambaleantes ao redor da van, garras arranhando a lataria enquanto subia o barranco. Um rosnado baixo, mais frustrado que antes. Então, sirenes, distantes mas reais, se aproximando. A criatura circulou a van uma última vez e depois sumiu na mata com passos pesados e rápidos. Quando as luzes do caminhão de bombeiros iluminaram o local, ela já tinha ido embora. Fomos puxados para cima do barranco por um guincho. O delegado chegou com a equipe, um homem alto, com jaqueta encharcada e rosto marcado por experiências duras. Perguntou o que havia acontecido. Noah, incapaz de conter a história, disse que havíamos saído da pista e algo atacou a van. Que parecia um lobisomem, um homem-cão, algo assim. O delegado levantou a mão para interrompê-lo, olhando para a floresta e depois para nós. Vocês tiveram sorte, disse com voz fria. Pausou um pouco além do esperado e completou. Poderia ter sido pior se não tivéssemos chegado a tempo. Ele não olhou nos olhos do Noah, desviando o olhar para as árvores, mandíbula dura, o tipo de expressão de quem viu algo que nunca admitiria para estranhos. A pausa, o tom, tudo indicava que ele sabia mais do que dizia. Virou-se para o ajudante e murmurou algo que não ouvi. Depois, pediu que recolhêssemos nossos pertences, que rebocariam a van depois da tempestade. Noah me olhou enquanto entrávamos na traseira do caminhão dos bombeiros, encharcados e tremendo. Os rosnados e gritos daquela criatura ecoavam ainda dentro de mim. Não falamos nada. Não era preciso. O que vivemos ficou entre nós como um pesadelo compartilhado, fresco demais para nomear. Lá fora, a tempestade continuava. E além das árvores, algo ainda nos observava, esperando. Meu nome é Daniel. Eu nasci e cresci em uma cidade pequena, daquelas onde ninguém tem muita coisa e quase todo mundo aprende cedo a se virar como pode. Nunca tive um lar fixo de verdade. Passei a infância pulando de casa em casa de parentes, carregando minhas coisas em sacolas e aprendendo a não criar raízes. Acabei crescendo ao lado de gente como o Rafael, porque a confusão, o risco e a adrenalina eram as únicas coisas que nos faziam sentir vivos. Quando a grande tempestade chegou naquele agosto, eu tinha 21 anos. Estava desempregado, sem perspectiva nenhuma, apenas com um nome manchado e um temperamento curto. A tempestade destruiu tudo ao redor, arrancou telhados, partiu árvores como se fossem gravetos e deixou a cidade mergulhada em dias intermináveis de escuridão. As noites eram as piores, silenciosas demais, quebradas apenas por sirenes distantes, pelo zumbido dos insetos e pelo estalo seco de alguma estrutura cedendo no escuro. Foi nesse cenário que Rafael sugeriu invadir uma pequena loja de conveniência que ficava abandonada depois do caos. Ele tinha uma arma e eu não tinha nada além de vazio suficiente para segui-lo. O estacionamento estava parcialmente alagado, a água escura ondulando em torno dos nossos tornozelos enquanto avançávamos em direção às portas de vidro quebradas. Por dentro, o ar era quente, úmido e fedia a leite estragado e decomposição. A água chegava quase à altura da canela e as prateleiras estavam tortas ou completamente caídas. Rimos nervosos enquanto vasculhávamos o lugar, enfiando cigarros, doces e garrafas em sacolas, tentando fingir que aquilo era só mais uma aventura inconsequente. O caixa ficava no fundo, escuro, mas parecia promissor. Não havia policiais, não havia ninguém. Pela primeira vez em muito tempo sentimos uma falsa sensação de liberdade, como se o mundo estivesse abandonado para quem tivesse coragem. Então ouvimos um som. Não era vidro quebrando nem madeira cedendo, mas algo pesado se arrastando lentamente na água, mais fundo dentro da loja.
Rafael congelou e murmurou que havia mais alguém ali. Eu quis acreditar que fosse apenas outro saqueador, mas minha pele se arrepiou, porque aquele som não parecia humano. Ele se aproximava, empurrando destroços, até que uma prateleira metálica caiu com um estrondo violento. No fundo escuro do corredor, uma silhueta se moveu entre os escombros encharcados. Ela avançava baixa, apoiada em 4 membros, como um animal, mas não era um animal comum. Mesmo sem luz, dava para perceber que havia algo errado em sua forma, larga demais no tronco, longa demais nos membros, com movimentos fluidos e antinaturais. O contorno das costas subia e descia, como o de um predador à espreita. Ouvimos o som de garras rasgando papelão molhado, o farejar profundo e lento, como se aquela coisa estivesse saboreando cada cheiro podre do ambiente. O ar ficou pesado, carregado de um fedor de pelo molhado, mofo, carne estragada e algo ainda pior. Meu estômago se revirou e minhas mãos começaram a tremer sem controle. Então a criatura parou e começou a se erguer, como se uma máquina enferrujada estivesse sendo forçada a funcionar. A silhueta se desenrolou até ficar absurdamente alta, acima das prateleiras, respirando com dificuldade, como se ficar em pé exigisse esforço. Ela começou a revirar o topo das estantes, derrubando caixas com impaciência, como se procurasse algo específico. Foi quando Rafael sussurrou um nome antigo, uma lenda que nossa avó costumava contar para nos assustar durante as tempestades, sobre uma criatura amaldiçoada que rondava os pântanos e caçava os errados. Ouvir aquele nome ali, diante daquilo, fez meu sangue gelar. Deveríamos ter fugido naquele instante, mas Rafael viu além da criatura e fixou o olhar no caixa. Antes que eu pudesse reagir, ele puxou uma arma. Quando a criatura virou a cabeça em nossa direção, seus olhos refletiram a pouca luz de um jeito úmido e faminto. O rosnado que saiu dela vibrou na água ao nosso redor. Rafael atirou. O disparo ecoou, a bala ricocheteou no metal e acertou de raspão a criatura, que rugiu e desapareceu entre os destroços. O silêncio que veio depois foi ainda pior. Avançamos devagar, a água girando em torno das pernas, cada passo uma tortura. Então algo voou do escuro e atingiu Rafael na cabeça. Ele atirou às cegas, os clarões iluminando o caos por um segundo, mas não acertou nada. O medo se transformou em pânico absoluto quando percebemos que a criatura estava nos caçando, usando o ambiente, jogando coisas, nos cercando. Quando garrafas se espatifaram aos nossos pés, eu perdi qualquer resquício de coragem e gritei para irmos embora. Recuamos lentamente até as portas abertas e, quando alcançamos o estacionamento, corremos como se nossas vidas dependessem disso, porque dependiam. Atrás de nós ecoou um uivo impossível, algo entre um animal e um grito humano, que atravessou a chuva e se cravou na minha mente. Não paramos até estarmos longe demais para ouvir qualquer coisa além da nossa própria respiração desesperada. Aquela coisa não nos seguiu. Talvez tivesse encontrado comida suficiente ali. Talvez nunca tenha se importado conosco de verdade. Depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Passei a evitar a escuridão, prédios abandonados, caminhos fáceis. A ideia de trabalhar sob a luz do dia passou a parecer um privilégio, porque eu aprendi, da pior forma possível, que existem coisas que vivem nas sombras e que algumas portas, quando abertas, não deveriam jamais ser atravessadas. Meu nome é Caio. Nasci e cresci numa região de brejos, diques de contenção e mato fechado. Um lugar onde as conversas giravam mais em torno de cobras, jacarés e enchentes do que de qualquer outra coisa. Meu pai trabalhava com construção pesada, sempre coberto de barro, e eu segui os mesmos passos desde cedo, aprendendo a ler o terreno com os pés e a respeitar a força da água. Já tinha visto grandes tempestades antes, mas aquela que chegou naquele ano foi diferente. Não arrancou apenas telhados nem quebrou árvores, ela pareceu arrancar a pele da terra. Depois que passou, sobraram dias de caos, sem luz, sem água, sem descanso, apenas calor sufocante, cheiro de apodrecimento e um silêncio pesado que machucava os ouvidos. Numa dessas manhãs,
Ainda antes do sol nascer, fui verificar os danos em um dos diques próximos a um lago alagado, tentando avaliar se haveria serviço quando a reconstrução começasse. A luz azulada do amanhecer deixava tudo pálido e fantasmagórico. O asfalto estava rachado, a terra afundada, a água invadindo lugares onde nunca deveria estar. Eu caminhava pela parte mais alta com as botas afundando na lama, quando notei um movimento próximo à água. De início, achei que fosse um cachorro grande perdido, talvez tentando puxar algo da correnteza. Apertei os olhos, tentando entender. Ele não se debatia, não latia, estava concentrado em algo dentro da água. Aproximei-me com cuidado. A criatura estava meio dentro, meio fora do alagado, agachada junto ao dique. Os membros eram longos demais, rígidos demais, e as articulações pareciam erradas. Havia uma corcunda espessa entre os ombros, como se a coluna tivesse sido quebrada e colada de novo do jeito errado. Um desconforto frio começou a se espalhar no meu peito. Aquilo puxava algo grande da água, com movimentos teimosos e famintos. Aos poucos, o corpo emergiu, inchado, encharcado, preso em detritos. Pensei que fosse um porco do mato ou um cervo levado pela enchente, algo triste, porém comum depois de uma tragédia dessas. Então vi a cor amarelada do pelo grudado, a forma inconfundível da pata frouxa. Era um cachorro, um animal doméstico, alguém que provavelmente esperou em vão por seu dono enquanto a água subia rápido demais. A cena apertou minha garganta e meus olhos arderam. Dei mais alguns passos, tentando manter a calma. Naquele instante, eu ainda achava que a criatura fosse outro cão, talvez ferido, talvez exausto, talvez até tentando salvar ou se despedir do companheiro. Já tinha visto animais guardarem casas alagadas e se recusarem a abandonar corpos. A enchente trazia esse tipo de dor estranha. Aproximei-me em silêncio. Foi então que a coisa virou ligeiramente a cabeça, apenas o suficiente para eu ver seu rosto, e toda a compaixão evaporou num piscar de olhos. Aquilo não era um cachorro. Não era nada que eu já tivesse visto. O focinho lembrava o de um cão, mas era largo demais, pesado demais, com uma mandíbula cheia de presas que não pertenciam a nenhum animal normal. As orelhas se mexeram e ouvi aquele farejar alto, úmido, nojento. Ela cravou os dentes no corpo do cachorro e arrancou um pedaço inteiro de carne com um estalo seco. Ouvi os tendões se partirem. O cheiro veio logo depois, pelo molhado, lama e o gosto metálico do sangue no ar. Fiquei paralisado. Meu corpo não obedecia. A criatura comia de forma voraz, suja, desesperada, como se estivesse faminta há muito tempo. De repente ela parou, levantou a cabeça lentamente. Tudo nela ficou imóvel, como se alguém tivesse apertado um interruptor. Eu não me mexi, nem respirei direito. Ela girou o tronco com cuidado, mantendo as patas no lugar, e nossos olhares se encontraram na luz fraca da manhã. Os olhos não brilhavam como nos filmes, mas refletiam a claridade de um jeito inteligente e atento, presos nos meus. Dei um passo para trás, escorreguei quase caindo, com o coração disparado. Esperei que ela avançasse, mas não avançou. Em vez disso, a criatura começou a se erguer. A coluna deformada se estalou várias vezes enquanto ela se levantava sobre duas pernas, alta demais, larga demais, com braços longos pendendo ao lado do corpo. Ficou ali, me encarando, como se estivesse decidindo o que eu era. Então abriu a boca e emitiu um som que fez a lama vibrar sob meus pés. Começou como um rosnado grave, mas se distorceu em algo pior. Um uivo misturado com grito e lamento, como metal retorcido e vento passando por uma garganta quebrada. Não era apenas alto, era errado. Um som que não pertencia a este mundo. Meu estômago revirou e minhas pernas ameaçaram ceder. A criatura então segurou o corpo do cachorro pela coleira com uma das mãos, como um homem faria, e começou a arrastá-lo morro acima. As garras cavavam a terra encharcada enquanto ela subia, a silhueta torta recortada contra a luz crescente. No topo, farejou o ar mais uma vez e desapareceu do outro lado, entrando numa área de mata completamente inundada.
levando sua refeição para dentro das sombras sem olhar para trás. Fiquei ali imóvel por um tempo que pareceu eterno, tremendo, com a boca seca. Não lembro de ter voltado, mas dei por mim sentado no veículo, com o motor desligado e as mãos grudadas no volante. Nunca contei isso a ninguém. Disseram que eu estava exausto, que o trauma da tempestade tinha bagunçado minha cabeça. Talvez. Mas eu caço desde menino, conheço os animais da região, sei o que existe ali. Aquilo não era um deles. Depois disso, passei noites pesquisando relatos estranhos, criaturas vistas em áreas alagadas, histórias antigas que eu sempre ignorei. Foi assim que encontrei a lenda antiga de um homem-lobo amaldiçoado que rondava os brejos. Antes eu não acreditava em nada disso. Agora não tenho tanta certeza, porque toda lenda nasce de algum pedaço da verdade, e eu sei o que vi naquela manhã silenciosa, quando a terra ainda estava ferida e algo antigo parecia ter despertado junto com a água.